Boa noite, pessoal. Galera, eu vou fazer uma análise extraordinária aqui hoje do Bitcoin, especialmente, certo? Por conta dos últimos movimentos que tem acontecido agora no mercado. E ontem pela manhã eu havia feito um vídeo. Naquele momento não tinha acontecido ainda a nossa queda aqui que começou em 113, perfeito? E eu tinha inventado duas possibilidades. A primeira era que a gente reconstruiu o fundo mais alto aqui e voltar a subir. E a segunda, que foi a possibilidade aventada pelo Stormer, que é um trader famoso na internet, de que como essa alta aqui foi apenas um short squeeze, que nós viríamos testar de novo o fundo. E foi o que aconteceu, certo? Ele havia dito que a gente ia testar essa linha de tendência de baixa aqui, eu vou deixar ela em amarelo para ficar mais destacada. Então, que o alvo dessa queda ainda permanece lá na região de 108.800 para tocar essa linha de tendência que foi rompida. Perfeito? E agora falando da minha análise, certo? Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu utilizo o Bollinger semanal para detectar momentos em que o preço entra em exaustão de compra, indicando como foi em outras oportunidades, como foi aqui, por exemplo, quando ele fez essa curva, em seguida ele tocou abaixo, quando ele fez essa curva, em seguida ele tocou abaixo. E na semana passada eu havia dito, galera, Bollinger fez uma curva, isso não é legal, foi bem aqui. E agora a gente confirmou essa curva na segunda semana. E nós estamos já indo em direção à média azul aqui no meio das bandas, na região de 108 mil, que vai condizer com aquela mesma toque, aquele toque na linha de tendência de baixa lá que o Stormer comentou, que ele espera que aconteça, certo? E a gente está indo para essa direção agora. Só que o indicador ele deixa bem claro que o final do movimento é tocar nessa parte de baixo e que ela está neste momento subindo a um ritmo de aproximadamente 4 mil dólares. Ou seja, semana que vem ela vai estar mais um pouco mais alta, na semana um pouco mais alto. E geralmente é o que acontece, como vocês podem ver, ela vai subindo enquanto o preço está caindo. No momento que faz a curva, lá em cima, ela vai só subindo, acompanhando até chegar aqui, e é onde a gente faz a, essa reversão, certo? E a situação é essa. E olhando as médias 50 de 70, a de 50 aqui, a de 70 aqui, que realmente é um suporte, obviamente, como foi esta queda, tocou aqui, suporte aqui, na de 50. Então, mais uma vez, dizendo pra gente que nós vamos ir lá para 100 mil dólares de novo. É o que eu pensei que fosse acontecer quando o Bollinger cruzou, mas é aquela coisa, quando a gente começa a esquecer dos preceitos que nós mesmos cunhamos pra gente, a gente perde o setup, a gente acaba se enrolando um pouco, sabe? Eu podia ter vendido um pouco mais cedo minhas posições, não em Bitcoin, em altcoins. Por quando aconteceu aquilo, eu podia ter mantido essa venda. Mas, beleza, não chorar pelo leite derramado. Não foi tudo perdido, eu consegui sair a tempo com um prejuízo muito pequeno nas posições. E eu estou aguardando agora porque eu não vou mais me arriscar. Por mais que a dominância esteja me dizendo que a gente está num processo de queda e que é possível que o Bitcoin caia e que as outras coisas não caiam tanto assim, a verdade é que isso precisa de uma confirmação mais clara. Eu não posso simplesmente ir pelo feeling de que a gente possa ter uma altcoin season enquanto o Bitcoin cai, certo? Eu não sei o ponto exato em que isso pode simplesmente virar o jogo, eu quero dizer, aquele ponto de inflexão aonde isso pode deixar de acontecer, é se o Bitcoin simplesmente vir e perder a região aqui do 107. E como o Bollinger me diz que nós vamos parar aqui nessa região, vamos tocar aqui no 103, no 100 mil, nessa regiãozinha aqui que é justamente a banda inferior do canal, certo? A gente está aqui no diário agora, é a banda inferior desse canal aqui. Então
eu fico um pouco preocupado de que a gente possa ver, na verdade, o Ethereum se mantendo de pé, mais forte, claro, testando aqui esse fundo anterior, entre 3.000 aqui e 4.000, certo? Fazendo um teste nessa região. Mas as altcoins, no geral, elas podem sofrer infinitamente mais, porque muitas delas não conseguiram, nesse momento que o Bitcoin fez o short squeeze, que o Ethereum fez isso aqui, muitas das altcoins não conseguiram na verdade, desculpa, quando o Ethereum fez esse movimento aqui, romper esse topo anterior, muitas altcoins não fizeram esse movimento, então elas estão já perdendo este fundo que elas construíram em buscar o próximo. O Ethereum está um pouco mais forte, isso é verdade. Aqui do semanal, a gente volta para aquela mesma análise que eu havia feito outras vezes. Essa linha de pontilhada está servindo agora como resistência para o preço continuar caindo, que é basicamente um suporte, certo? E nós temos um mega suporte no Ethereum, na região de 3.800. Com certeza deve segurar o preço, o Bitcoin continuar caindo. Mas isso não quer dizer que as altcoins, como por exemplo a XLM, não vá perder este fundo aqui e vir testar esse suporte aqui na região de 30. E, por exemplo, essa queda já seria uma queda muito expressiva, certo? Está falando de uma queda de 20%. Então eu quero dizer que as altcoins, na média, vão cair uns 30% a 40%. Algumas mais fortes, como a XLM, vão cair 20%. Outras vão cair 30% a 40%. Com o Ethereum caindo seus também nessa média de... Assim, eu quero dizer assim, as altcoins que estão fortes como o Ethereum vão cair como o Ethereum 15% a 20%, enquanto que outras altcoins mais fracas vão cair bem mais. Então não é o momento de ficar exposto em altcoin mais. Por mais que a dominância esteja indicando uma queda, a verdade é que nós ainda temos muito o que cair, certo? E que se nós fizermos um duplo fundo aqui nessa região, o Bitcoin pode simplesmente voltar a esticar, como aconteceu aqui nessa mesma época aqui, ó, se vocês bem observarem. Deixa eu colocar de volta aqui. Quando foi lá em agosto. Peraí, que é sério isso? É sério isso? Exatamente há 5 anos atrás? Quando o Bitcoin, a gente bateu esse fundo aqui, o Bitcoin estourou para cima na all time high. Isso aconteceu aqui nesse período. Ia ser muito hilário. Se isso aqui acontecesse, sério, sem brincadeira. Que coincidência. Tá. Coincidências em um gráfico significam padrões, né? Mas tudo bem. A gente tá numa situação que não quer dizer que vai ter altcoin season agora. De novo. Mais uma santa vez. Muita gente deve estar presa em topo. Beleza, quem comprou Ethereum tá tranquilo. Tá em paz. Também quem comprou Ethereum ficou muito tempo sofrendo. Então merece estar em paz. E a situação é essa. Aí, o que significa pra gente então? O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que o Bitcoin ele vai vir testar a região que está agora entre 107 e 97 nas próximas semanas. Entendeu? E que essa banda de Bollinger inferior aqui, ela vai vir recepcionar o preço bem aqui nessa região. E que como foi nesta oportunidade aqui, a gente vai construir mais um fundo aqui dessa região. Perfeito? É isso que eu tô querendo dizer. Então a gente está falando que nós temos essa média que suporta a ideia, Bollinger que suporta a ideia, a própria banda no canal que suporta a ideia, este topo aqui, este fundo aqui que também suporta a mesma ideia. O RSI 50 está lá na região de 105. Se nós colocarmos por esse medidor aqui também, coloca na mesma região de 104 e 105. Então tudo conflui, tudo está confluindo para o Bitcoin cair aqui nessa região de 100 mil, fazer uma limpeza aqui do pessoal e
Isso deve acontecer em setembro. Setembro é um mês conhecido como um péssimo mês para o Bitcoin. Pelo jeito vai ser de novo. A não ser que até o final da semana a gente veja uma reversão. O foda é que a última reversão foi uma bela piada, certo? Então o mercado já não tá tão mais crente. Se isso aqui voltar a acontecer, o mercado não vai mais cair nessa. As pessoas no geral não vão mais cair nessa. Então uma queda lenta de algumas semanas, certo? Que vai trazer o Bitcoin para testar essa região aqui. É a maior probabilidade agora. Sim, disparada. Disparada a maior probabilidade. É isso aqui. E daí a gente testaria esse fundo. A gente encontraria a banda de Bollinger, que está subindo. A gente encontraria as médias 50 e 70, que estão vindo dessa direção também. Teríamos um mês de setembro horrível. O corte de juros viria. E então, finalmente, a gente teria caminho livre para voltar a subir. E no gráfico da dominância, seria a repetição do padrão visto no último bull market, quase que como mágica. O Bitcoin vem parar na dominância de 72%. E aí finalmente nós teríamos a nossa nem tem mais adjetivo para falar. Tão sonhada, tão querida, desejada, esperada. É o Nirvana, que nunca chega, só promessas. É isso. Entendeu? Basicamente é essa análise que eu tô fazendo agora. É incrível como que esse canal funcionou perfeito naquele momento que eu disse que a gente ia testar esse fundo aqui, tinha que passar para poder construir quase que como mágica. Eu juro pra vocês, eu quase fiz um short aqui nessa região, quase. Eu só não fiz um short porque você shortar um short squeeze é meio loucura. Mas eu quase fiz. Gráfico de 4 horas, eu vou até desconsiderar essa cunha aqui porque o mercado não respeitou nada ela nesse momento aqui. Pode ser que nas próximas horas aconteça, mas não parece que vai acontecer. Eu vou fazer o que o Storm me falou que ele acreditava que iria acontecer, que é traçar essa linha de tendência aqui para o preço vir tocar nela. Vocês podem ver que como ela está muito inclinada, o preço pode ficar fazendo isso aqui por muito tempo, entendeu? Vou deixar ela aqui travada aqui no gráfico de 4 horas. Perfeito. E o gráfico diário tem como objetivo aqui nessa região, que vai confluir com esse último fundo. A gente viria, limparia o pessoal abaixo e depois voltaria a subir, certo? A gente está falando de um movimento aí de agosto termina quando? Agosto termina esse domingo. A gente está falando de até 15 de setembro esse movimento se realizar. Talvez antes um pouco, porque a força da queda está alta. Pode ser que a gente veja esse candle vir aqui. Aí nós vimos um repique e depois, certo? Porque repiques são necessários. Repiques são necessários, especialmente quando a gente está no gráfico de 4 horas e a gente vê que nós atingimos o sobrevendido de 4 horas de novo. Olha como o preço respeita. Essa linha que vocês estão vendo aqui, meio branca, é o sobrevendido de 4 horas. Para deixar o gráfico mais limpo um pouco, se bem que não tem como tirar aquele último ali não, que é esse vermelhão aqui, mas beleza. Então o preço ele raramente consegue empurrar, ele raramente faz esse movimento aqui de empurrar a média para baixo. Geralmente ele toca, repica, toca, repica, toca, repica, toca, repica. E agora ele está próximo de fazer um repique de novo nas próximas horas.
Ele vai fazer um repique e dessa vez a resistência nova vai ser o 110. A resistência nova vai ser esse aqui. Vai continuar caindo. Belezinha? Eu acho que é isso o vídeo. É isso. God help us. Que esse momento agora é o momento que pessoas irão surtar. Pessoas irão surtar. Beleza, galera. Ó, muito obrigado. Tenha uma boa noite. E até a próxima.